Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és. Reina. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Reina. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reina. Eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas. Eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu respirar, a vida me formar. Reinas. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar. Reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar. Teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu corpo dobra sem temor. Entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas. Eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas. Eternamente reinas, és único e incomparável Deus.
Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos reunidos mais uma vez para mais uma live, mais um culto de louvor e adoração e gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E como é bom estarmos juntos, como é bom podermos louvar e agradecer ao nosso Deus, Ele que é digno de toda honra, glória e de louvor. Nós temos já muitos irmãos ao vivo conosco, sejam todos muito bem-vindos. Meu irmão também, Antônio, sua família aí, o Marizal, está participando conosco dessa live, e é com grande alegria que nós recebemos também o meu irmão, a quem eu amo muito, a família dele também, e que foi alcançado e transformado tão grandemente pelo Senhor Jesus. Nós somos gratos a Deus pela tão grande salvação que alcançou a vida do meu irmão e também da sua família, como também a cada um de nós. Estamos hoje reunidos depois também de um EBD pela manhã. Temos estudado o livro de Levítico e queremos também encorajar você que não sabe ou que ainda não tem participado conosco das lives. Temos o culto de oração na quarta-feira, 19h30, e temos também EBD todo domingo às 9 horas da manhã. E agora, com essa transmissão ao vivo, você pode participar conosco da live e assim poder fazer pedidos de orações, poder também interagir conosco através de perguntas. E logo também, em breve, teremos, se Deus nos permitir, a transmissão pelo YouTube, para que mais pessoas possam alcançar, essa mensagem possa alcançar outras pessoas, mais pessoas a cada dia, e assim o Evangelho de Cristo seja propagado cada vez mais, porque nós temos essa grande responsabilidade de anunciar as maravilhas de Cristo às pessoas, ao mundo. Sabemos que não há esperança senão em Cristo Jesus, somente Ele pode salvar, não há outro que possa salvar, e nós temos essa esperança fincada em nossos corações, essa certeza inabalável que habita os nossos corações, que não está baseado naquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas naquilo que Cristo fez por nós, nos resgatando, nos dando vida. Estamos aqui reunidos hoje, nesta noite, com o nosso irmão Itanildo, ele que faz parte do Maná, e que é ali do Maná, e também nosso irmão Bruno, nosso irmão Arivaldo, nosso irmão também Daniel, no som, participando conosco aqui, nos ajudando, nos auxiliando nessa live, para que possamos transmitir da melhor maneira possível, com som e tudo. Na quarta-feira é só o pastor cantando e também pregando e tudo, e no domingo tem essa participação que enriquece, que torna o culto mais agradável e mais edificante, certamente, para as pessoas que participam, podendo assim serem edificadas através do louvor. Então, e também temos o nosso irmão Zé Carlos, que tem participado conosco sempre presencialmente, seja na EBD, seja nos demais trabalhos e também no culto à noite, sempre participando, acompanhando conosco, ouvindo então a palavra do Senhor. Estamos então reunidos aqui com a presença de alguns irmãos conosco, e alguns que também deixam a mensagem de paz, de boa noite. A nossa irmã Manoíra, boa noite, a paz do Senhor. A paz de nossa irmã, Deus abençoe sua vida, sua família. Nossa irmã Iltilde também, Miranda, a paz de Cristo a todos. Nossa irmã Ion, nossa irmã Renata também, boa noite. Cida, boa noite, paz do Senhor. O som está ótimo, amém. Que com pouca coisa nós temos conseguido, de fato, o pessoal do louvor tem conseguido, do som tem conseguido transmitir um som que de fato chega com qualidade. Pretendemos chegar a essa qualidade também na imagem quando estivermos gravando e colocando no YouTube. Aí sim teremos essa qualidade também, e aí tanto o som como o áudio, como também o vídeo ficará, se Deus nos permitir, muito bom.
E então temos a presença de várias pessoas aqui, tudo ok. Davani, a paz do Senhor a todos, minha esposa. Kelvin também participando conosco. Dora, boa noite. Graça e paz a todos os santos de Cristo. Kelvin, que também nos participando conosco. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também, nosso irmão Francisco Assis está participando conosco. Eu não o conheço, mas seja muito bem-vindo em nome e no amor de Jesus. E o nosso irmão também, Ulisses, boa noite, graça e paz. Graça e paz, nosso irmão, Deus abençoe. Estamos com muita saudade dos irmãos, porque não podemos estar com eles e poder abraçá-los, estar presencialmente nesse período, mas mesmo através da live podemos matar um pouco a saudade, juntos celebrarmos, glorificarmos, cultuarmos ao nosso Deus. E queremos então, para não demorarmos mais, vamos à leitura da palavra do Senhor nesta noite, que tem muito a ver também com aquilo que nós iremos realizar, lembrando aos irmãos, não de forma convencional, mas estaremos também realizando hoje a ceia do Senhor. Então os irmãos que certamente já se prepararam, porque nós já orientamos em relação a isso, em relação tanto aos elementos, seja o pão, seja o vinho, para participar também conosco, logo mais, da ceia do Senhor, a primeira vez que nós celebramos essa ceia, não presencial, mas diante dessa realidade, nós entendemos como sendo uma forma também de estarmos celebrando a comunhão da igreja, que embora não presencialmente, mas está unida em Cristo Jesus, e que também tem outras verdades contidas nessa celebração da ceia, que iremos falar posteriormente. Então você se prepare para logo mais estarmos celebrando a ceia do Senhor juntos. Então o capítulo 15, como falei, tem muito a ver, porque fala do sacrifício de Jesus e fala da ressurreição de Jesus. E o capítulo 15 diz assim: irmãos, o verso 1: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhades crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, se eu, seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, e é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele continua, para não fecharmos
com esta parte. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa passagem tão maravilhosa da palavra de Deus, que afirma de forma categórica a esperança da ressurreição, porque aquele que nega a ressurreição nega Cristo, nega o Evangelho, não expressa a fé genuína em Cristo Jesus, porque a nossa esperança não está nas coisas transitórias desse tempo presente, mas naquilo que permanece para sempre. Enquanto aqui estamos, vivemos na esperança da ressurreição, porque um dia todos nós iremos nos despir desse corpo físico, mortal, transitório, mas aquele que tem a fé em Cristo Jesus, ele sabe que irá receber da parte de Deus um corpo incorruptível, imortal, com o qual irá habitar eternamente com Deus. Essa é a nossa esperança, esperança inabalável. Louvado seja o nosso Deus. Vamos então orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, por mais esta oportunidade de podermos cultuarmos, agradecermos e adorarmos esse Deus maravilhoso, esse Deus tão bondoso que cuida de cada um de nós. Então você que está em casa, que está nos assistindo nesse momento, participando dessa live, ou você que irá assistir posteriormente esse vídeo, é convidado a curvar sua cabeça e nesse momento vamos orar ao Senhor, colocando diante dele todas as coisas, agradecendo a Ele todas as bênçãos concedidas. Oremos, pois, ao Senhor. Deus querido e eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és o único Deus verdadeiro a quem servimos, em quem confiamos. Sabemos, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Sabemos que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas. E a nossa fé, Pai, está firmada em Ti, porque sabemos que por meio do Teu Filho Jesus, nós fomos alcançados, transformados e fomos reconciliados contigo, Pai. Porque aquilo que era impossível a nós, por causa das nossas fraquezas, dos nossos pecados, tornou-se possível por meio de Cristo, e por isso nós te glorificamos e te servimos, ó Pai, te bendizemos, te louvamos, porque sabemos que Tu és digno de todas as coisas, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque todas as coisas te pertencem.
Obrigado, Pai, por nossas vidas, pela vida de cada irmão do Maná que está participando conosco nessa noite aqui, nos auxiliando, nos apoiando. Daniel, nosso irmão Zé Carlos participando conosco, como também cada um que está em suas casas, através dessa live, participando, ouvindo e cultuando a Ti, se voltando para Ti nesse momento. Ó Pai, abençoe suas vidas, fortaleça a sua fé, conceda ânimo, conceda alegria em Te servir. Ó Deus, neste mundo mal, neste mundo que jaz no maligno, que possamos olhar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Receba, Pai, o nosso culto, receba a nossa adoração nessa noite. Nós oramos a Ti em nome e no amor de Jesus, e quem crê, diz amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, e vamos continuar louvando e engrandecendo ao nosso Deus através do Maná. Louvemos ao Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. Esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Glória a Deus, todo louvor seja dado ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é soberano.
pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresça e eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Oh, toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresça e eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim, 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 bem mais de ti, yeah, yeah. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresça e eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Glórias ao Senhor. Continuamos adorando, louvando o seu nome. Ele que deu o seu Filho para que nós pudéssemos nos tornar um só com o Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Jesus é o nosso tesouro. No princípio formaste a criação, por ela atraído então, Verbo fez-se homem, salvação.
Resgataste um pobre mero pecador, incondicional amor. Deste o teu maior tesouro em cruz e dor. Nova criatura fizeste-me, transformado estou, transformaste-me. Eis-me aqui, dou meu ser em teu querer. Um vaso a ser moldado em ti sou, por tuas mãos perfeitas, Senhor. És um tesouro em meu interior, de poder renascer, a vida eterna ter, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sopra o meu respirar, cumpre o teu querer, eis o meu viver inteiramente para ti. Frágil como um vaso, um barro sem valor, este é o meu coração, pronto a ser quebrado pelo Criador. Servo teu sou, pronto a te servir. Oh, me esvazia de mim, molda o meu ser em teu querer. Um vaso a ser moldado em ti sou, por tuas mãos perfeitas, Senhor. És um tesouro em meu interior, de poder renascer, a vida eterna ter, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que falta o meu respirar, cumpre o teu querer, eis o meu viver inteiramente para ti. Inteiramente para ti. A tempestade se levanta, quando o vendaval vem assolar, e quando o mar bravio se agita e aparece um deserto e a gente tem que atravessar. Nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos e não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estende a mão. Não estás só nesse deserto, há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar.
Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar. É só você chamar, a tempestade vai passar. Ele vai te ajudar. Nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos e não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende a mão. Não estás só nesse deserto, há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar. É só você chamar, a tempestade vai passar. Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar. É só você chamar, a tempestade vai passar. Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar. É só você chamar, a tempestade vai passar. Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar. É só você chamar, a tempestade vai passar. Ele vai te ajudar. Amém, glórias a Deus. Pastor? Amém, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus, Ele que é digno de toda honra, de glórias e de louvores, que possamos sempre nos alegrarmos na presença do Senhor, em podermos louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de cada um de nós, esse Deus que não é indiferente aos nossos problemas, às nossas necessidades. Estamos vivendo um momento difícil agora, o Brasil e o mundo está vivendo um momento que certamente nenhum de nós imaginávamos e nem esperávamos, cada um se adequando agora, tendo que realizar os cultos através de lives, que graças a Deus temos este recurso ao nosso alcance e podemos transmitir a palavra do Senhor através das redes sociais, e que mesmo as igrejas não se reunindo presencialmente, não se reunindo no templo, mas ela continua servindo ao Senhor, levando essa mensagem de fé, de esperança, na certeza de que Deus tem cuidado de nós e que Deus está conosco, assim como estava e foi cantado nessa noite. Deus estava com o povo de Israel no deserto. Deus também está conosco diante dessa realidade, diante do que estamos enfrentando agora e diante de todas as circunstâncias em que nós enfrentamos ou iremos enfrentar ainda em nossas vidas. E o servo de Deus é convidado então sempre a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a colocar a sua fé em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada que possa fugir do controle dos planos eternos de Deus para a história, para a vida de cada um, para a vida da sua criação. O mundo não está à deriva, o mundo não está fora do controle, pelo contrário, Deus está regendo essa história, Ele é o regente e nada pode mudar
aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, esta grande herança, esta tão grande esperança que Deus tem reservado e que há e que está presente no coração daquele que tem fé, que caminha nessa esperança, e que possamos sempre confiarmos em Deus, servirmos ao Senhor com alegria, perseverarmos nessa esperança, não olhando para as coisas de forma pessimista, mas com perseverança, com fé, com confiança, porque o nosso Deus é por nós. E eu gosto sempre de interagir, embora a live não dá essa possibilidade como num grupo, como numa sala virtual, mas eu gosto de interagir com os irmãos que sempre mandam as suas mensagens e participam conosco. É muito bom essa interação, saber a presença dos irmãos, poder vê-lo aqui, é como se estivesse, de certa forma, vendo presencialmente. Eu me alegro, então, em vê-los participando presencialmente, ou seja, ao vivo, na live. Então nós temos aqui a nossa irmã Joana Dark, ela que já foi minha ovelha ali na Jordão, muito obrigado, ela que tem participado conosco em várias lives. Deus abençoe sua vida, sua família. Nossa irmã Celine também, não estou vendo ela aqui, mas que a filha dela, que mora em Dallas, tem participado também conosco nas lives. Então seja muito bem-vinda. A nossa irmã Ana Paula também, ali em São Miguel, ela que é minha concunhada, está participando mais uma vez conosco. Certamente Toninho está participando ali, que é o esposo, a família. Deus abençoe sua vida, sua família. É a nossa irmã Cida que vai falar, que diz o seguinte aqui: ai que saudade de abraçar os irmãos. Esse louvor me fez lembrar desse momento. O louvor foi cantado e que lembrou o momento de confraternização, de comunhão com os irmãos. E a nossa irmã Ana Catarina também, que vai falar, verdade, Cida. Então, todos com saudade desse encontro, e se Deus quiser, em breve estaremos nos reencontrando para nos abraçarmos e matarmos a saudade dos irmãos. E em breve, se Deus nos permitir, estaremos então participando desse momento. E também nosso irmão Fernando Rebouça, ele tem participado conosco de algumas atividades, está presente essa noite também conosco. Seja muito bem-vindo, nosso irmão Fernando. Ele diz: boa noite a todos e paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. E então, os irmãos participando, participem, deixem sua mensagem. Não sei se tem algumas, ao sair eu perdi algumas, mas se eu esqueci, ou melhor, não esqueci, mas se eu perdi ao fechar para abrir outro aplicativo e as mensagens aparecem algumas, então, mas mande sua mensagem que estaremos lendo aqui também. E eu quero ainda frisar nesta noite a questão da contribuição, da importância da contribuição da igreja, dos irmãos, tanto em relação aos dízimos como às ofertas. Estamos vivendo situações difíceis por questões desse período em que a igreja se encontra, o templo se encontra fechado, mas somos gratos a Deus pelos irmãos que permanecem fiéis, entregando mensalmente seus dízimos e suas ofertas, mas que houve uma queda em relação às ofertas. E eu quero encorajar os irmãos a participarem, a dizimarem, a contribuírem, a entregar a sua oferta ou o seu dízimo para o sustento da obra do Senhor. Você que tem participado também deseja de alguma forma contribuir. Algumas pessoas têm feito isso. Se você deseja contribuir, não importa o valor, aquilo que Deus colocar no seu coração para o sustento da obra do Senhor, esse trabalho que, se você acha que tem abençoado a sua vida, pode contribuir. Tem aqui o link da Igreja Batista Alta Torre, tem algumas opções para que você então possa participar. Temos o tesoureiro que tem feito esse trabalho, então você pode então participar, contribuindo, ofertando ou entregando o seu dízimo para o sustento da obra do Senhor, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, e nós temos frisado sempre isso, que não é aquela obrigatoriedade, aquela imposição, mas aquela entrega voluntária de um coração grato, de um coração que de fato entende a importância da propagação do Evangelho e deseja então contribuir para o sustento da obra do Senhor. Nós não pregamos aqui de forma alguma que você receber 2, 3, 4 vezes mais aquilo que você contribui, porque isso não é verdade, mas o dízimo ou as ofertas é parte de um coração grato a Deus, porque já recebeu, já foi
contemplado com o seu salário, com a sua renda, com a sua vida, com o seu sustento, e assim é grato a Deus e contribui com alegria para o sustento da obra do Senhor. Tendo dito isso, vamos então para o texto da palavra de Deus. Esse texto entendemos também que não dá para juntar ao outro, mas vamos falar hoje acerca da sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse. Pregamos sobre a quinta trombeta e vamos pregar hoje sobre a sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, verso a partir do 13. Nós, quando surgiu tudo isso, estávamos pregando sobre esse livro de Apocalipse, um livro que tem uma mensagem que muitas vezes não é compreendida. Realmente é uma interpretação não fácil, mas que me encontrei diante desse desafio, não apenas de pregar, de transmitir a palavra do Senhor através de lives, como também de estar expondo ou pregando sobre esse livro de Apocalipse. Então, capítulo 9, verso 13 da palavra do Senhor nos diz o seguinte: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeças, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pelo teu cuidado, tua bondade para conosco, pela tua palavra lida, e rogamos, Senhor, a direção do teu Espírito para tudo aquilo que será tratado, falado nesta noite, que seja para edificação de cada um de nós, a começar por mim, para reflexão, Senhor, dos ouvintes, para conversão de vidas nesta noite, porque cremos que o teu evangelho, a tua palavra, tem um poder, Senhor, de transformar vidas, de transformar, como diz a sua palavra, todo aquele que crê, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim nós temos certeza, Pai, temos convicção de que a sua palavra, ela jamais voltará vazia, mas que cumpre o que lhe apraz. Nós oramos a ti gratos em nome e no amor de Jesus, teu Filho, ele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém.
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para aquilo que Deus tem colocado em nossos corações e tem colocado no meu coração e também certamente tem para falar o seu coração nessa noite. A Sexta Trombeta, que fala também sobre o juízo parcial de Deus. Ainda estamos falando aqui sobre um juízo parcial, não um juízo completo, mas parcial. Então a Sexta Trombeta dá continuidade a esse juízo parcial de Deus sobre a humanidade. Deus ainda não está vindo destruindo de forma total e completa a humanidade, mas destruindo em parte, mostrando esse juízo parcial que evidencia algumas verdades que nós iremos falar aqui nessa noite. O Deus eterno conduz a história triunfantemente. Deus, o nosso Deus, Ele conduz a história, e podemos ver isso claramente no livro de Apocalipse, de forma triunfante, e todos os seus planos, todos os planos de Deus serão executados com perfeição e justiça, mostrando que Deus, Ele não apenas executa todos os seus planos, há um plano eterno de Deus para com a humanidade, como isso, e esse plano, ele é um plano perfeito, e é um plano justo, embora as pessoas muitas vezes não compreendam, não entendam essa verdade da palavra do Senhor. Então vejamos, pois, o que nos revela a Sexta Trombeta. A primeira coisa que podemos destacar é que o juízo de Deus, ele é inevitável. Não há como evitar o juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre a humanidade, que ela acredite ou que ela não acredite, que ela espere ou que não espere. Esse juízo de Deus virá sobre a humanidade. O texto diz, o verso 14 e 15, ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade, mostrando então que o juízo de Deus, ele virá sobre a humanidade. Esse texto, ele dá ênfase. No Antigo Testamento, nos ensina que certos anjos dominam governos e reinos terrenos. Há esta ênfase no Antigo Testamento sobre essa ação dos anjos, que atua, então, intervindo, que dominam governos, que muitas vezes pensam que tem um domínio em suas mãos, mas que na verdade é uma ação sobrenatural, é uma ação de Deus, uma ação espiritual, atuando então nesses governos, mostrando essa ação de Deus governando o mundo, e Deus então trazendo juízo sobre a terra, porque podemos perceber, esse texto fala sobre fogo, sobre fumaça, sobre enxofre. Para entendermos o livro de Apocalipse, precisamos entender, primeiramente, que esse livro está conectado, toda a sua compreensão, com aquilo que é dito no Antigo Testamento, sobretudo no Pentateuco, sobretudo em Gênesis, Apocalipse e outros livros do Pentateuco, que fala sobre essa realidade do juízo de Deus, que atua de forma ainda só típica, como por exemplo em Sodoma e Gomorra. Diz a palavra de Deus que aquela cidade foi destruída por Deus, e ali via fumaça, enxofre, porque foi trazido sobre aquela cidade a destruição e o juízo de Deus, mostrando que Deus então, Ele realiza esse juízo, e esse juízo de Deus sobre a humanidade é inevitável. Não há como o homem fugir dessa realidade que virá sobre o mundo, sobre a humanidade. Um exemplo, além de Sodoma e Gomorra, que podemos citar, é do dilúvio.
que Deus traz sobre a terra, trazendo juízo sobre a terra, sobre os homens ímpios, sobre aqueles que se afastaram, se distanciaram de Deus completamente, praticando atos abomináveis, atos completamente contrários à vontade de Deus, à vontade do Senhor, à vontade do Deus Criador. E aqueles homens foram punidos, mostrando que Deus então ele virá trazendo juízo sobre a humanidade, assim como ele fez no passado, irá também exercer o seu juízo sobre todos os homens. Esse juízo de Deus então, ele é inevitável. Há também uma compreensão em relação ao Apocalipse, tanto dessa realização que se deu no tempo e naquilo que vai ocorrer posteriormente de forma completa e plena. Porque em relação a essa invasão, é entendida como a invasão dos partos, é que atacaram Roma, e Roma então temia esse ataque viria daquela área do Eufrates. Só que esse juízo, ele é muito pequeno, essa realidade daquela batalha é muito pequeno dentro daquilo que ela representa, mostrando aquilo que vai acontecer de forma cósmica, essa ação de Deus sobre a humanidade. E que muitas vezes as pessoas não compreendem, porque o texto diz, ele disse, e disse o sexto anjo, que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Havia então esses anjos ali aguardando, esses 4 anjos aguardando exatamente o tempo em que esse juízo seria executado, mostrando que há então esta ação de Deus, que é uma ação determinada, uma ação planejada, uma ação já predefinida, e que vai então ocorrer, trazendo esse juízo sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. E aqui, outra coisa também que pode destacar nesse texto, é que Deus, o Senhor dos exércitos, ele executa o seu juízo com justiça e perfeição. O juízo de Deus sobre a humanidade não é um juízo injusto, mas sim justo. Deus atua com justiça e também com precisão. O homem, ele é digno desse juízo. O homem merece esse juízo porque tem agido contrário à vontade de Deus, e por isso irá sofrer esse juízo da parte do Senhor. Mas também ele pode perceber a precisão de Deus ao atuar na história, trazendo esse juízo. O texto diz que os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano, então foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Percebe que então Deus, o juiz de Deus, ele é com justiça e também com precisão. Por quê? Aqueles anjos aguardavam o tempo até a hora definida. Eles não podiam agir sequer 1 hora antes ou depois, 1 minuto antes ou depois, 1 segundo antes ou depois, mas no tempo em que Deus estabeleceu para que o juízo viesse, mostrando que Deus então atua conforme a sua vontade, conforme o seu projeto, segundo o seu plano, e que nada pode mudar isso. E aqueles anjos então aguardavam o tempo oportuno para a ação de Deus. O que isso nos ensina? Que aquilo que muitas vezes parece estar fora do controle de Deus é uma mera percepção humana, é um engano do homem que pensa que Deus não está no controle. A igreja perseguida naquela época precisava entender que Deus, o Deus que enviou seu Filho para salvar a igreja, para resgatar a igreja, para dar vida à igreja, para dar esperança à igreja, era um Deus que estava no controle de todas as coisas. A igreja então foi convidada naquele período em que estava sofrendo pelo Império Romano toda sorte de perseguição, de mortes, por causa da sua fé em Jesus, por não negar, por não submeter ao Império Romano, por não reconhecer o imperador como sendo o seu Senhor, porque eles entendiam que eles tinham um Senhor,
eles tinham um dono, e esse dono era Deus, esse dono era Cristo, que o resgatou, que o comprou pelo seu sangue. Então aquela igreja precisava entender que a sua esperança estava em Deus, e que essa esperança era inabalável, e que o Deus que o salvou estava no controle de todas as coisas. Imagine, uma pessoa está sendo levada para ser devorada por feras no Coliseu. Uma pessoa está sendo levada para ser queimada viva, e essa pessoa, ela saber que a sua vida pode ser ceifada naquele momento, ou está com a certeza de que terá a sua vida ceifada. Se ela não tiver uma convicção muito profunda no seu coração, como ela poderia enfrentar tal situação? Nós, servos de Deus no Brasil, e nesse tempo presente, não passamos por situações como essa. Ninguém foi tentado, como diz lá em Hebreus, escrevendo alguns irmãos hebreus, porque muitos foram naquela época, mas nós, como aqueles irmãos citados naquela carta, não sofreram até o sangue, não sofreram até a morte, por crer em Jesus e por professar a fé em Jesus. Mas imagina aquele tempo, aquela igreja precisava de uma mensagem ousada, de esperança. Então essa mensagem está dizendo: Deus está no controle, nada pode acontecer, nem um momento antes nem depois, se Deus não permitir. Então aqueles anjos estavam aguardando o tempo oportuno, o tempo de Deus, para executar a missão, a função que lhe foi determinada. Além disso, a gente pode perceber que aqueles anjos também tinham um limite estabelecido. Aqueles anjos e também o exército que o acompanhava, só tinham o poder de destruir 1/3 da humanidade. Você pode dizer, mas é muita gente. Sim, mas não poderia passar disso, não poderia destruir 2/3, mas só 1/3, mostrando que o controle está em Deus. É Deus que permite, e Ele só vai até onde Deus permite. E esse juízo, então, ele alcança 1/3 da humanidade, mas não vai além daquilo que Deus determina. O número dos cavaleiros que compõem os exércitos eram de 200 milhões, e ouvi o seu número: 200 milhões de cavaleiros, montados montados em cavalos que não eram cavalos comuns, mas mostrava que fazia parte de um exército de outra realidade, um exército de outra dimensão. Não esse exército pode representar ou simbolizar catástrofes, tanto naturais, mas pode também ser a realidade de um exército que virá destruindo a humanidade, 1/3 da humanidade. Não há precisão em relação a isso, e nem devemos também especular, porque tudo que especularmos não vai passar de especulações, mas que essa realidade que vai trazer destruição sobre 1/3 da humanidade. E diz que 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saía da boca dos cavalos. Aqui esse poder de matar que aqueles cavalos tinham, e esse fogo, essa fumaça e enxofre, lembra muito, como eu já falei, de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo e enxofre, completamente devastada e destruída, mostrando como Deus então age, trazendo juízo, e é juízo de Deus, não é algo que está acontecendo fora do controle do Senhor. Outra coisa também que podemos destacar, ou perceber nesse texto, é que a dureza do coração do homem evidencia sua natureza pecaminosa. O homem, ele tem um coração duro, e essa dureza de coração, assim como lembra também essa dureza de coração, Faraó no Egito. Deus trouxe pragas sobre o Egito, mas o Faraó, quando queria libertar o povo, logo pensava nas consequências e parava, e continuava então endurecido, porque Deus o endureceu, e ele permaneceu endurecido.
E aquele endurecimento de coração evidenciava então a sua natureza pecaminosa. Assim ocorre com os homens, ocorre com cada um que não confia em Deus, que não crê em Deus. O verso 20 diz: o restante da humanidade não morreu por essas pragas, nem assim que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não pode ver, nem ouvir e nem andar. Salmo 15 também fala sobre isso. 115 fala sobre isso. A gente percebe que aqui o homem, ele permanece endurecido. Deus destrói 1/3 da humanidade, mas permanece então 3/3, 2/3 da humanidade. 2/3 que não é destruído. E esses 2/3 que não é destruído da humanidade permanece endurecido, mostrando essa dureza de coração, mostrando que ele está dominado por uma natureza pecaminosa que o leva a sempre fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. É o homem que ouve a palavra do Senhor, mas não submete a sua palavra. Ele ouve, mas ele não crê. Ele vê as coisas acontecendo, mas ele não se volta para Deus. Ele não confia, ele não crê em Deus. Então diz o texto aqui, mostrando que há essa dureza no coração do homem, e essa dureza evidencia essa pecaminosidade. O homem, ele é pecador, ele é duro de coração, ele é rebelde, ele se afasta de Deus. Desde o princípio, desde que o pecado entrou na humanidade, o homem é levado sempre a fazer aquilo que contraria a vontade do Senhor. Você percebe que o homem prefere a enganação, prefere a mentira, prefere o roubo, prefere tirar o proveito do seu próximo, do seu semelhante. Ao invés de pensar no bem do outro, pensa no seu próprio bem-estar. Essa é a realidade que podemos ver, por exemplo, com nossos governantes. Mas também se dá naquele que quer tirar proveito na hora que vai vender um bem que ele tem. Vai vender um carro, esconde o defeito que está naquele carro. Vai vender alguma coisa e não é claro ao dizer: olha, esse objeto tem esse defeito, mas ele quer tirar proveito. É aquele que vai vender alguma coisa e não entrega com a medida devida, mas entrega faltando alguma coisa, e o homem é sempre levado a agir dessa maneira. O brasileiro é conhecido como aquele que tem um jeitinho, o jeitinho brasileiro de ser, o jeitinho de se dar bem, de tirar proveito. Muitas vezes não tem direito a algo, mas ele quer alcançar aquilo sem que tenha direito. Ele pisa nos outros para se dar bem. Isso mostra a crueldade do homem, o homem que é tomado pelo pecado. E Cristo vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai do homem, porque do coração do homem sai toda sorte de pecado, de prostituição, de mentiras, de enganos, de invejas. Tudo sai do coração do homem, mostrando essa natureza pecaminosa. E aqui diz que mostra então que havia dureza no coração dos homens. Mas, além disso, podemos ver também que o juízo de Deus sobre os homens ímpios revela sua natureza santa e justa. É interessante perceber que Deus, Ele e aqui nesse texto mostra que Ele continua ainda sendo, então, gracioso para com o homem pecador, generoso para com o homem pecador. A gente percebe que a graça de Deus ainda está presente, que a humanidade está vivendo um período de graça, de juízo, mas de graça. De juízo porque é um juízo parcial que destrói 1/3 da humanidade, mas há também essa graça presente, mostrando que há ainda oportunidade
de arrependimento para esses 2/3 que foram poupados. E o texto então diz, no verso 20, o restante da humanidade que não morreu por essa praga, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Significa dizer que Deus, ao exercer juízo sobre essa terça parte da humanidade, está mostrando aos homens ímpios, dizendo: arrependa-se, ainda há oportunidade para você, você ainda pode se voltar para Deus, você ainda pode ter esperança, ainda há esperança para você. Se você confessa, se você se arrepende genuinamente, se você se voltar para Deus, ainda há esperança para você. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus, por meio de Cristo, está dizendo: há esperança para você. Se você se arrepende dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, há esperança para você. É isso que o texto está dizendo, porque diz: e nem assim se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos. Não se arrependeram significa dizer que a oportunidade está presente diante deles. E embora eles não reconhecem, eles não recebam, não aceitam esta oportunidade. Quantas pessoas que ignoram a palavra do Senhor quando ela é pregada? Ignoram e não diz: eu creio nessa obra redentora de Cristo, eu creio que Cristo morreu e por meio do seu sacrifício eu posso ser justificado. Eu sei que sou pecador, eu sei que sou falho, eu sei que sou indigno, mas eu reconheço a obra plena, completa e perfeita de Jesus na cruz por mim. O que as Escrituras nos ensinam é que eu e você, nós somos pecadores e indignos. Todos nós merecemos o juízo de Deus, a condenação de Deus, a destruição que Deus trará sobre a humanidade. É o que todos nós merecemos. Entretanto, embora nós mereçamos isto, mas por meio de Cristo há esperança, a promessa de vida eterna para aquele que se arrepende. E essa é a mensagem que Apocalipse está dizendo para mim, para você, para cada um, para aquele que ainda não professou a fé sobre tudo, que Deus, Ele é misericordioso e a sua graça ainda está presente. O que Apocalipse vai mostrar posteriormente é que chegará o dia em que essa graça não mais está ao alcance do homem, e que só sobrará a ira de Deus, a taça da ira de Deus. Jesus, ele já bebeu a taça de ira por nós, por aqueles que confessarem o seu nome e reconhecerem que Ele é o único que pode perdoar pecado, porque morreu para esse fim. Entretanto, é necessário que haja do homem, por parte do homem, esse arrependimento, mas diz: eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Quando as Escrituras falam sobre ídolos que são produzidos pelos homens, que não importa o objeto, seja o ouro ou prata, ele pode ter um valor maior comercial, ele pode ter um valor maior em relação ao produto que foi empregado nele, mas que ambos, seja ele de ouro, que tem um valor muito alto. Se eu recebesse um ídolo de ouro, eu queria, mas iria derretê-lo e usar para outro fim, porque o ídolo pode ser de ouro ou de madeira, porque não tem nenhum valor. Um homem se prostra diante de um ídolo, mas o ídolo não tem nenhum valor. Pode ser de madeira, para a pessoa que não tem muitas condições, pode ser de gesso, porque hoje tem de gesso também, e pode ser de ouro, para quem tem muito recurso, mas ele não passa de um ídolo, porque o homem, ao adorar esses ídolos, está deixando de reconhecer que somente o Deus eterno, Criador de todas as coisas, tem o poder de o resgatar dessa condição de perdido e conceder a ele vida eterna. Mas o pior de tudo isso é que toda idolatria, toda forma de idolatria é também um adorar aos demônios.
Quando a pessoa está adorando um ídolo, ela está adorando a demônios, porque por trás desse ato idólatra há uma manifestação ou atitude idólatra, uma atitude daquele que não reconhece a vontade de Deus e antes age contrário a essa vontade. Isso é uma ação diabólica, demoníaca, contrária à vontade de Deus. Porque quando o homem pecou lá no jardim, ele pecou porque ao invés de obedecer a Deus e adorar a Deus e servir a Deus, ele deu ouvido à antiga serpente Satanás, que o induziu ao erro, dizendo: não é assim que Deus disse, não é assim, pelo contrário, você não morrerá, você será igual a ele, conhecendo o bem e o mal. E o homem então é seduzido a fazer não a vontade de Deus, mas a vontade da criatura, não a vontade de Deus, mas a vontade de Satanás, tornando-se escravo dele, e agora vivendo uma vida debaixo desse domínio e dessa dominação. Toda idolatria é um ato de culto aos demônios, embora você não acredite, e não importa se você acredita ou não, porque se você acredita ou não, também não muda esse fato. E no juízo, quando o juiz virá, e quando o juízo vir, ele vai perguntar se você acredita ou não, porque o que você pensa ou deixa de pensar não muda nada na palavra de Deus. Tem pessoas que pensam que eu adoro o ídolo, mas é normal, porque não importa o que você pensa, não importa, porque o que você pensa não significa nada. Se vai de encontro à vontade de Deus, você está deixando de reconhecer aquele que é o Criador, para submeter à vontade de si mesma ou de outras coisas, ou de outros poderes, por interesses próprios ou por diante. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, mostrando que há então esta oportunidade ao arrependimento. O homem é convidado a arrepender-se, é convidado a confiar em Deus e a se voltar para Ele, deixando os seus pecados, para viver uma vida agora firmada na palavra do Senhor, confiando no cuidado e na proteção de Deus, e sabendo que agora em Cristo ele já é mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque nós sequer poderíamos ser amados por Deus, senão por meio de Cristo Jesus, porque o que nós merecemos é o juízo, é a ira de Deus e não o amor. É por meio de Cristo que nós somos amados, e por meio de Cristo somos alcançados, e o amor de Deus se manifesta por meio de Cristo, e alcança aquele que tem fé no seu nome. Então, Deus tem sido misericordioso, retardando o seu juízo, para que os pecadores se arrependam da sua vida de pecados. Deus tem sido misericordioso, retardando o seu juízo, para que os pecadores se arrependam da sua vida de pecados. Cada manifestação do juízo de Deus é um grito dizendo: arrependa-se, volte-se para Deus, há oportunidade, há graça. Aquele que endurece os seus corações e não se arrependerem, endurecerem os seus corações e não se arrependerem, enfrentarão o juízo de Deus e não escaparão, porque não há escapatório para aquele que não está em Cristo. Entretanto, aqueles que colocarem a sua confiança na obra redentora de Cristo serão justificados diante do Pai. Mais uma vez, aqueles que colocarem a sua confiança na obra redentora de Cristo serão justificados diante do Pai. O discípulo de Jesus, ele sabe que a sua esperança não vem de si mesmo, mas vem daquele que é fiel, que a sua salvação não depende das suas obras, mas da obra daquele que é perfeito e que cumpriu a sua missão até o fim. Por isso que aquele que crê em Jesus, ele sabe que a salvação é um ato de graça para com o seu povo. Tanto o povo de Israel como a igreja dentre os gentios foram alcançados
por meio da graça, pela fé, por meio da graça. Esta é a mensagem. Que Deus então coloque em nossos corações essa palavra, que possamos sempre confiarmos no cuidado, na providência de Deus, que possamos ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que possamos caminhar nesta esperança, nessa certeza, não deixando que nada nos afaste, nos distancie dessa esperança, daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Que Deus então nos abençoe, em nome e no amor de Jesus. Amém. Terminamos a mensagem. Nós, então, pela primeira vez, uma experiência bem diferente, estaremos realizando a Ceia do Senhor através da live. É um momento bem diferente. Entretanto, está carregado de todos os significados da Ceia do Senhor, de tudo aquilo que ela significa para a sua igreja e daquilo que Cristo também ordenou para a sua igreja. Então nós vamos louvar ao Senhor com o maná e depois estaremos entregando os elementos da Ceia do Senhor. Então, enquanto o maná canta, você pode aí, eu creio que já está preparado, mas se não, pode preparar os elementos da Ceia do Senhor. E quando depois do louvor nós estaremos então celebrando a ceia, e você em casa poderá, no tempo, no momento em que nós estivermos comendo o pão, você virá comer o pão também. Na hora que nós estivermos bebendo, tomando o cálice de vinho, você também estará tomando, e assim juntos estaremos celebrando esse momento tão bonito, tão importante, tão significativo da vida da igreja. Louvemos ao Senhor. Oi, som. O Senhor Jesus, Ele fala do vinho e do pão como símbolos do seu corpo e do seu sangue. O seu corpo que foi pregado na cruz, o seu sangue que foi derramado em favor de todos nós. O seu sangue que tem o poder de nos purificar de todo pecado, de nos tornar alvos como a neve. O vinho e o pão, eles são elementos simbólicos. Eles não se transformam, né? O pão não se transforma na carne, o vinho não se transforma no sangue, mas eles são simbólicos e eles são para ser utilizados em memória. Foi essa a recomendação de Jesus: façam isso em memória de mim. Então, em memória de Jesus, nós vamos passar essa celebração da ceia do Senhor e vamos entoar esse cântico chamado Cruz.
cruz que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu que se entrega por amor. Deus se esvaziou, assumindo meu lugar, seu sangue verteu. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Cruz que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu que se entrega por amor. Deus se esvaziou, assumindo meu lugar,
Amém, louvado seja o nosso Deus, Ele está vivo, Cristo vive, Cristo reina, Cristo deu a vida em resgate de cada um de nós, foi sepultado, mas a morte não o venceu, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu e ascendeu aos céus, está à direita do Pai, e Ele reina sobre todas as coisas, e por isso nós podemos cantar, Ele vive, e também podemos cantar que temos essa esperança inabalável em nosso coração, a certeza de que um dia iremos nos despir desse corpo mortal, iremos nos revestir da imortalidade, porque Cristo, Ele vive e Ele reina e nos concede essa tão grande esperança. Vou ler um texto da palavra do Senhor, que é bem conhecido, de 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado, Pai, pela oportunidade e o privilégio de estarmos reunidos nessa noite, mesmo através de uma live, com os irmãos que estão em suas casas, mas estarão participando conosco desse momento de comunhão, de fé e de esperança, Senhor, que enche os nossos corações, nos fortalece cada vez mais, e que nos faz, ó Deus, nos arremete ao sacrifício de Cristo na cruz por nós. Ele que lá, ó Deus, ofereceu a sua vida, o seu corpo, ó Deus, o seu sangue que foi vertido, o Cordeiro perfeito, imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto para que nós tivéssemos vida, tivéssemos esperança. O justo morreu no lugar do injusto, do pecador, para que nós tivéssemos, ó Deus, esta esperança, e que nós, ao comemorarmos, Pai, esse momento, nós relembramos tudo isso da morte de Cristo na cruz. E obrigado por tão grande amor, por tão grande salvação imerecida, Pai, que o Senhor nos concede. Nós agradecemos a Ti, em nome e no amor de Jesus, Ele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Esse texto da palavra do Senhor nos mostra, nos ensina de forma muito clara acerca da celebração da ceia do Senhor. Paulo, ao instruir os coríntios, que muitas vezes comia de forma desordenada, aqueles que tinham mais comiam até encher a barriga, até sair pelas narinas, havia aqueles que não tinham muitos recursos e que ficavam sem comer. Então Paulo mostra que a ceia do Senhor tem um significado todo especial. Ele mostra que a ceia é um momento de comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Então a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e que devemos então viver esta comunhão. E cada vez que nós celebramos a ceia, celebramos essa comunhão, porque nos tornamos em Cristo um. Somos um em Cristo Jesus. Mas a ceia também, ela aponta para esse ato memorial, porque relembra a morte de Cristo. Quando o povo de Israel celebrava, por exemplo, a Páscoa, e lembrava exatamente aquele dia em que os cordeiros foram mortos, e eles comeram aquela carne com um pão asmo, sem fermento no caso, e para sair apressadamente do Egito, que era um lugar de escravidão, para ir para a terra que mana leite e mel, lugar de liberdade e descanso, na sua simbologia, na sua tipificação.
e que apontava exatamente para a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, é que se deu por meio da sua morte na cruz. Então nós não celebramos a Páscoa judaica, mas celebramos a ceia do Senhor, porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa, ou seja, a sua morte na cruz foi o preço pelo nosso resgate. Então, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, cada vez que nós comemos o pão, nós estamos relembrando, retratando e relembrando a morte de Cristo até que Ele venha, na certeza de que foi por meio da sua morte que nós fomos resgatados, e que então o seu sangue foi vertido na cruz, foi o preço para que nós fôssemos purificados, limpos, e logo quando nós bebemos o cálice, estamos relembrando a morte de Cristo, estamos relembrando exatamente o momento em que Cristo teve o seu corpo perfurado, e o seu sangue foi então jorrado, para que nós pudéssemos ter a libertação, para que nós fôssemos purificados de todo pecado. Então a igreja de Cristo, ela confia nesse ato purificador, justificador, resgatador. Então aquele que celebra, o que participa da ceia do Senhor, participa nessa convicção de que foi por meio da morte de Cristo que ele foi justificado. Então ele come relembrando aquele dia. Até quando? Até que Jesus volte. Assim nós iremos celebrar nessa noite de forma muito inusitada, de forma bem diferente, a primeira vez que nós estamos então celebrando a ceia do Senhor virtualmente, mas é que iremos celebrar a ceia do Senhor, essa ordenança de Cristo para a vida da igreja. Então eu quero convidar os irmãos a receber os elementos da ceia. Assim como os irmãos estão recebendo aqui os elementos da ceia do Senhor para participar aqui presencialmente, eles estão participando conosco tanto do som como também do louvor diretamente, você também pode em sua casa fazer da mesma forma, distribuindo o pão. E agora nós iremos participar da ceia do Senhor. O verso 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo que foi pregado na cruz, por cada um de nós, comamos todos. O verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, em memória do sangue de Jesus, que foi derramado por cada um de nós, bebamos todos. Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por esta oportunidade, por esse privilégio, agradecendo por este ato de amor de Jesus, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero pedir o irmão Itanildo, ele está com acesso ao microfone para que todos possam ouvir
pedir que ele ore ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento ícone, o primeiro pela primeira vez, o único não, mas o primeiro, e que possamos também celebrarmos outras vezes e também esperarmos que em breve estejamos fazendo isso presencialmente. Oremos então ao Senhor. Senhor Deus, Santo, amado, nós louvamos a Ti, ó Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que Tu estás controlando todas as coisas. Nós entendemos, ó Deus, que esse vírus não se trata de um descontrole Teu, que nada do que está acontecendo, Pai, foge à Tua ordem, nada foge aos Teus decretos. Tudo que está acontecendo, ó Senhor, Tu estás ciente e Tu estás sobre o domínio, porque Tu és Deus, Tu és Deus Criador, Tu és o Deus que move as montanhas, Tu és o Deus que faz o sol brilhar, Tu és o Deus que faz o mar quebrar as suas ondas, Tu és Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações gratos, porque apesar de todas as dificuldades, Tu ainda nos possibilita Te adorar, de poder, ó Deus, levar as nossas vozes àqueles que estão participando, ó Deus, desse culto, por essa transmissão, e podemos, ó Pai, levar as nossas vozes além das paredes, né, deste templo, e louvado sejas Tu por isso. Nós Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho, nós Te agradecemos porque Tu o escolheste para morrer em favor dos nossos erros, dos nossos pecados, e nós Te agradecemos e Te exaltamos muito mais, porque Tu ressuscitaste no terceiro dia, cumprindo assim as Tuas promessas, e nenhuma delas serão frustradas, e está entre essas promessas em que o Senhor ressuscitaria e também nos daria vida, e vida abundante, vida eterna. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por ser misericordioso para conosco. Obrigado por nos salvar. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque Tu és o único digno de receber a honra, a glória e todo o poder. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvemos então ao Senhor, continuamos louvando ao Senhor. Único que é digno de receber a honra. Deixa eu só ver o tom aqui. Começa de novo. A único. Canta aí, pastor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas
mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, ministramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu não li antes, mas eu quero ler agora os comentários dos irmãos. Como já falei, eu gosto muito dessa interação dos irmãos, dessa participação na hora do culto, que torna o culto, acho que mais dinâmico também, que os outros realmente veem que há uma participação, uma interação da igreja com os irmãos que estão em casa. Então, nossa irmã Elane Santos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, obrigado, amém, louvado seja Deus. Aí a irmã Andréia Cátia, ela está participando, ela estava conosco na quarta-feira passada, está conosco mais uma vez à noite. Seja muito bem-vinda mais uma vez, irmã Andréia. Deus abençoe sua vida grandemente. Ela está dizendo: excelente pregação, pastor. Obrigado, irmã. Aqui já está tudo preparado para a ceia. Que coisa maravilhosa, coisa boa tê-la conosco, participando desse momento de comunhão da igreja, em que nós comemoramos, relembramos a morte de Cristo.
amei a ideia, estava sentindo falta dessa celebração. Deus é fiel, pois é a gente se adequando. Eu também não tinha, e deram a ideia e eu abracei essa ideia. Estamos aqui juntos, então, celebrando a ceia de uma forma tanto quanto diferente. E a nossa irmã Bianca, glória a Deus, também nosso irmão Gineidson Nascimento, acho que é assim o nome dele, irmão Itanildo, Obras, acho que abraça, Itanildo, falando com o Itanildo, né, ele, participando também aqui conosco, seja muito bem-vindo, amém, que Deus os abençoe. Ana Catarina, ele está vivo, amém, verdade, a irmã Cida, amém, glória a Deus. Então a participação dos irmãos aí, a irmã Elana ainda diz, porque todas as vezes que o comerdes desse pão e beberdes do cálice, estaria anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11:16, como é maravilhoso e importante celebrar, ou relembrar este memorial, verdade, irmã Elane, Deus abençoe sua vida, irmã Érica, amém, e também, deixa eu ver mais, Kevo, obrigado Deus por essa oportunidade, amém, quem mais aqui, irmã Dora, obrigado Senhor, somente a Ti devemos adorar, e a Ti seja dada honra, glória para todos sempre, amém. Érica, pastor multifuncional, arrasou pastor, Deus abençoe o Senhor sempre, amém irmã, obrigado. A gente sempre buscando usar os dons e os talentos que Deus nos concede para fazermos da melhor maneira possível, mesmo com as nossas limitações, mas a gente sempre busca fazer o melhor para a glória do Senhor, e obrigado. Irmã Elane também, aleluia, glórias a Deus pelo privilégio de participar do culto ao Senhor junto com o irmão. Deus abençoe a todos, e ao pastor José Alencar Leite, por tão maravilhosa palavra. No final, nos presenteia com um louvor tão maravilhoso. Irmã Elane também, e Helena Malta, que culto maravilhoso, que bênção, pastor, além de pregar, tem o dom de louvar, isso é Deus quem faz, aleluia. Obrigado, Helena, obrigado pelas palavras, que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu sou grato sim a Deus por todos os dons que Ele me concede, não nada podemos fazer sem que venha da parte de Deus, e a gente usa o talento para glorificar o Senhor. Eu sou grato então pelas palavras, minha esposa também diz amém. Então, grato a Deus por mais um dia, mais oportunidade, mais um culto através dessa live. Eu que fui pego também despreparado diante desse momento de pandemia, de isolamento social, e que a gente teve que se reinventar, e que sou muito grato a Deus por isso, porque eu que não usava os meios, as redes sociais para propagar o Evangelho, e hoje tenho sido muito grato, tenho me sentido muito grato a Deus, sou muito grato a Deus, porque eu tenho alcançado pessoas em vários lugares do mundo já, e que coisa maravilhosa, pessoas que conhecem outros países, estados, e aqui também outra cidade do Rio Grande do Norte, e que tem sido abençoada pela palavra do Senhor. Sou muito grato a Deus, para a gente perceber e entender que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, e que possamos sempre buscarmos nos reinventarmos e nos adequarmos às situações que são colocadas diante de nós. Que Deus abençoe então a cada irmão, cada irmã, que possamos ser bênção na mão de Deus em todo o tempo. Sou grato a Deus pela vida do irmão Itanildo, também tem nos ajudado grandemente. Ele que também, nós não estávamos preparados, como eu falei, mas com um pequeno aparelho, conseguimos transmitir com essa qualidade de áudio que tem chegado na casa dos irmãos, e que a gente percebe que é uma qualidade boa, sem muitos recursos. Deus é maravilhoso. Irmão Itanildo, quero agradecer a ele por porque ele tem entendido, tem compreendido, tem estudado, se qualificado, entende muito de som, entende muito de música, e tem sido uma bênção na vida da igreja através do Maná. E nosso irmão Bruno também nos auxiliado aqui no som, como também nas lives. Também o nosso irmão Edivaldo, que tem vindo aqui nos domingos para ajudar. O irmão Daniel também, irmão Zé Carlos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão em casa através dessa live. Deus abençoe a vida de cada um, e vamos orar então, encerrando o culto nesta noite, grato a Deus por mais uma oportunidade. Oremos, pois, ao Senhor. Deus querido e eterno, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Deus,
pela vida de cada um que ouviu essa palavra, que seja para que a tua palavra, Senhor, venha edificar suas vidas e que cada dia mais possam estar firmados, Senhor, na tua palavra, nos teus ensinos, confiando no teu cuidado, na tua providência, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que em tudo devemos, ó Deus, agradecer e também te servir, ó Deus, com gratidão, sabendo, Pai, que o Senhor tem o melhor para a sua igreja, para o seu povo. Te peço que abençoe cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, Senhor, que tem participado das lives, ó Deus, da tua igreja, ou em outras igrejas, outros locais,